Pessoal, e aí jovens, tudo tranquilo? Tudo na paz? Saudações aí para vocês. Bressan aqui falando, acho que está gravando aqui. Hoje, né, a gente vai fazer uma aulinha aqui de cálculo de várias variáveis, né? Aqui na universidade que eu trabalho, a gente faz uma matéria na engenharia que chama cálculo 3, né? Que é um cálculo que vem, digamos, no segundo ano do curso, assim, que já tem uns conceitos um pouquinho diferentes e tal, né? E hoje o tema da nossa aula vai ser derivadas parciais, tá? Que é um tema bem importante, talvez a parte principal do curso é aprender derivadas parciais e as aplicações, o que a gente pode fazer com isso, calcular máximo, mínimo, etc. e tal. Tudo bem? Então, o tema derivadas parciais ele vai ser abordado em duas aulas. Essa nossa primeira aula, a gente vai falar mais a respeito da definição, digamos, do conceito de derivada parcial. Nós vamos entender o que significa, né, a derivada parcial, de onde ela vem, e depois, numa próxima aula, a gente vai fazer uma aula mais prática, no sentido de fazer contas, né? A gente vai calcular, vai voltar a nossa atenção para o cálculo de derivadas parciais, como é que a gente vai fazer o exercício e tal. A gente vai ver o teorema de Schwartz e tudo mais, né? Derivadas parciais de ordem superior e assim por diante. Mas essa é uma primeira aula conceitual, eu preparei uns slides aqui para vocês. Eu vou apresentar aqui. E aí a gente vai começar a nossa aulinha, tá joia? Muito bem, ó. Legal. Pessoal, então tá aí derivadas parciais, primeira parte. Muito bem, ó. Qual que é o conceito de derivada? Só para a gente fazer uma breve retrospectiva daquilo que a gente já aprendeu nas outras disciplinas, nos primeiros cursos de cálculo, né? Então, a gente sabe que o cálculo, ele é o ramo da matemática que lida com as grandezas que estão variando, vamos pensar assim. E o conceito de derivada, ele é um conceito básico, né, que é o conceito de taxa de variação instantânea. Ou seja, quando nós calculamos derivadas de funções, né, a gente está querendo entender de que maneira essas funções elas estão variando, né, em determinados instantes, ou seja, se num determinado momento elas estão crescendo, se elas estão decrescendo, se elas estão paradas, estão estabilizadas, né? Então, de maneira geral, derivada tem esse conceito. Eu vou agora recordar rapidinho que tipo de continha que a gente fazia quando nós tínhamos funções de uma variável que a gente estudou lá no primeiro curso de cálculo 1, certo? Então, para uma função de uma variável, eu escrevi aqui, eu tenho uma função f, está definida no intervalo da reta, assumindo valores reais. Então, né, y igual a f de x, só tem uma variável aqui, né, no argumento da função, e aqui um número real, que é o valor calculado a partir desse x, tá? Então, veja, nessa situação, pessoal, o que nós temos? Nós temos um domínio, né, que é um intervalo que está aqui em cima da reta, e a imagem também, né, eu tenho um valorzinho a aqui, a função levou ele nesse f de a. O comentário que eu vou fazer agora com vocês é em relação aos aspectos topológicos, vamos assim dizer, envolvidos no cálculo da derivada, que às vezes a gente não fala um pouco disso. Então, o que a gente chama topologia de um espaço seria como se fosse um aspecto geométrico intrínseco, tudo bem, do espaço. E aí eu vou tentar deixar mais claro isso à medida que a gente vai conversando aqui. Mas a gente aprendeu lá que para calcular uma derivada, por exemplo, dessa função f, né, quando x está tendendo a esse ponto A, a gente tem que fazer um processo de limite, certo? Porque, veja, a gente até pode calcular uma taxa de variação média, como se fosse uma velocidade média, mas se eu quero uma taxa de variação instantânea, a gente precisa o quê? A gente precisa calcular um limite. Então, a definição de derivada, a definição do f' de A, quando a gente faz lá em cálculo 1, a gente aprende que é o limite, quando o x tende a A, da variação da f dividido pela variação do x, né? Quando o x está se aproximando do a aqui. Então, eu faço um ΔF sobre ΔX, certo? Muito bem. O que está acontecendo aqui, pessoal? No cálculo desse limite, caso esse limite aqui exista, e ele, no caso, é a derivada, a gente tem quantas maneiras diferentes, de que modo essa variável x se aproxima do a. Então, a minha pergunta fundamental aqui nesse momento é assim: nesse processo de calcular o limite para fazer uma derivada f' aqui, de que maneira a variável x está se aproximando do ponto fixo A, que é o ponto em que eu vou calcular a derivada, tá bom? E a resposta, pessoal, a resposta é que só tem uma maneira de se aproximar, que é se aproximando por cima da própria reta.
que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se o meu espaço ele é uma reta, ele é um espaço que só tem comprimento, ele é um espaço que só tem uma dimensão, e eu estou me aproximando, né, desse ponto A, que está fixado, imagina que o A está aqui no meio, né, como está no meu desenho, eu tenho uma retinha passando pelo A. Eu não tenho como me aproximar do A, tipo assim, por caminhos diferentes do caminho que é dado pela própria reta, porque o meu espaço é a reta em si, então eu não posso sair da reta e assumir direções diferentes para chegar em cima do A. Então, se a gente faz essa pergunta, a resposta é: eu só tenho uma direção para me aproximar do A, que é a direção da própria reta. É claro que eu posso me aproximar pela direita ou pela esquerda, e quando a gente faz a disciplina de cálculo 1, a gente aprende um conceito que é o conceito de limite lateral, né? Mas, no caso, esse limite que está escrito aqui, ele considera simultaneamente a aproximação de ambos os lados. Então, quando a derivada existe, significa que se você vier de um lado ou se você vier do outro, o valor dá o mesmo. Então, você se aproxima de modo simultâneo, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção é para a direção, ou seja, eu não consigo sair de cima dessa reta, tá legal? Então, eu às vezes comento com os meus alunos na aula, assim, eu faço uma brincadeira, assim, imagina que a gente está numa festinha, numa baladinha, mas que essa baladinha é uma baladinha em cima de um espaço unidimensional. Então, é como se a gente tivesse ido numa festa, e lá nessa festa tem um risco no chão, assim, e a regra é que todo mundo, para curtir a festa, tem que ficar em cima dessa linha, dessa reta que está traçada no chão, certo? Então, fica todo mundo um do lado do outro. Quem pisar para fora da linha, o segurança pega e manda embora, certo? Então, imagina o seguinte, que você está numa determinada posição e tem, por exemplo, um paquera seu, um crush seu lá, que está numa outra posição mais para frente e que tem, por exemplo, um obstáculo entre vocês. Tem uma outra pessoa ali, tipo um furazóio seu ali, tipo, entre você e seu paquera, certo? E você quer chegar, né, até a pessoa que você gosta. O que acontece? Se você não pode sair da reta, você fica, tipo, bloqueado. Dá para entender isso? Porque você só tem uma direção para andar, não é verdade? Ou seja, eu não posso me desviar da reta para contornar o obstáculo. Então, a ideia que eu estou tentando transmitir para vocês é essa ideia de que a variável x, no caso de uma função como essa aqui, ela está presa em cima da reta. Então, se você quer se aproximar do A, você tem que se aproximar por cima da reta, tudo bem? Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho quando a gente vai calcular derivadas de curvas planas, tá? Então, uma curva plana é uma função que também está definida no intervalo da reta, certo? E aí está assumindo valores no R2. Tanto faz aqui se fosse curva plana ou espacial, a ideia é a mesma, tá? Eu coloquei plana porque é mais fácil de desenhar. Então, eu tenho uma função que eu estou chamando de alfa, né? A variável da curva, que é o parâmetro t, está aqui no intervalo. E eu tenho duas funções coordenadas. Essas funções aqui, x de t e y de t, elas vão estabelecer um caminho no plano, que é esse caminho aqui que eu tentei desenhar aqui num desenho genérico, tá? Então, de novo, ó, o domínio de uma curva, da mesma forma que era o domínio de uma função de uma variável, ele ainda está em cima da reta, é o intervalo, tá vendo? A diferença, o que mudou foi aqui no contradomínio, tá certo? Então, veja, agora a curva ela pega o parâmetro, os valores do parâmetro e faz um desenho, ela desenha um caminho aqui. Quando a gente calcula a derivada de uma função desse tipo, a definição é absolutamente análoga. Eu também tenho um limite, tá vendo? Eu marquei um ponto t0 aqui, que está fazendo o papel do meu a na outra definição. Então, eu também tenho um limite, com t tendendo a t0. Aí eu estou calculando aqui a variação, né, do espaço, que seria o delta alfa dividido pelo delta t. E esse cara aqui, ó, ele vai ter como interpretação, como resultado, esse vetor velocidade, que é o alfa' de t0, tá? Aqui eu esqueci de colocar a setinha de vetor, mas eu coloco essa setinha aqui às vezes porque eu gosto de interpretar essa derivada como um vetor tangente, um vetor velocidade, tá? E nas componentes desse vetor velocidade, ó, repara que ele tem justamente a derivada da função x e a derivada da função y, né? X', y', calculada em t0. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que esse cálculo de derivada aqui, que a gente está fazendo com curvas planas, essencialmente, ele é o mesmo cálculo de derivada que a gente estava fazendo antes. A diferença agora é que eu faço para duas funções, que são as duas funções coordenadas, certo? E a interpretação desse negócio é a desse vetor velocidade que está aparecendo aqui na figura, que é a mesma coisa que vetor tangente, tudo bem? Então, se a gente fizesse a mesma pergunta, que é como que t se aproxima do t0 nessa situação, a resposta também ia ser pela reta. Em termos de direção, você só tem uma direção, você só se aproxima do t0 pela reta real que contém o t0, por essa cópia de R que está aí. É claro que agora, no sentido de curvas, quando você fala, desculpe, no contexto de curvas, né, você tem dois sentidos, e esses dois sentidos, eles vão fazer diferença, né,
na hora de aproximar, porque a gente sabe que uma curva parametrizada, se ela é percorrida no sentido e se ela é percorrida no sentido oposto, tecnicamente elas são curvas diferentes, apesar de terem o mesmo traço. Eu não vou entrar nisso aqui não, tipo assim, né, tem outra aula para essa parte de curva parametrizada, mas então aqui se eu troco o sentido, né, no caso lá do exemplo anterior da função de uma variável, se a gente trocasse o sentido, o valor numérico que a derivada antes dava um número não ia mudar. Nesse caso aqui não, se a gente troca o sentido, o vetor ele muda de lado, tudo bem? Ele passa a ter o sentido oposto aqui. Então, se eu percorro a curva daqui para cá, o vetor velocidade aponta para esse lado para a direita aqui no meu desenho. Se eu percorro ela de cá para cá, ele vai apontar para a esquerda, certo? Então, é como se eu tivesse uma trajetória, um movimento de uma partícula aqui, como se tivesse um carro na estrada, né? Então, se você está indo, tipo assim, de São Paulo para o Rio, né? E você perde o controle na estrada, você vai sair numa direção. Se você está vindo do Rio para São Paulo e perde o controle no mesmo ponto, você vai sair tangente na outra direção, tá? Mas mesmo assim, eu não quero falar disso aqui, porque o que eu estou interessado é nisso aqui, ó, que para uma curva plana ou uma curva espacial, quando você calcula um vetor velocidade e uma derivada, do ponto de vista topológico, você está numa situação que é a mesma situação quando você estava para uma função real de uma variável lá no cálculo 1, por quê? Porque o seu domínio ainda é o intervalo da reta, e o intervalo da reta, ele é um espaço, né, unidimensional. A reta, ela só tem uma direção para a gente andar em cima dela. Tá legal? Joia. Mas, ó, o que está acontecendo? Se a gente pegar agora funções que, para calcular essas funções, elas vão depender de várias variáveis, ou seja, eu não dependo mais de uma única variável para calcular os valores da função. Por exemplo, se eu pegar uma função que está definida em um domínio do R2, um domínio do plano aqui, né? E está assumindo valores reais. Então, aqui eu tenho uma função real de duas variáveis, tá vendo? Ó, agora eu estou escrevendo z é igual a f de xy. Então, repara que para calcular os valores de f, eu preciso de dois números. Um número para colocar na posição do x e outro número para colocar na posição do y. Então, é uma função que tem duas variáveis, tá legal? Então, ó, muda um pouco a situação e agora a gente está aqui, ó, nesse contexto aqui, ó. Eu tenho o meu domínio, tá vendo? Ó, tenho o meu domínio. O meu domínio não é mais a reta, ou seja, eu não tenho só uma direção, agora o meu domínio é um pedaço do plano. E eu peguei um ponto P, que está aqui, ó. Como ele é um ponto do plano, ele tem coordenadas A e B, tá vendo? Uma coordenada no X e uma coordenada no Y. A função, quando aplicada nesse P, dá um valor, esse valor vai estar aqui em cima da reta real, tá vendo? É como se invertesse a situação da curva, agora é o contrário, né? Eu saio do plano e chego na reta. E aí a gente vai se perguntar a mesma coisa. Então, como é que um ponto X, que está solto aqui dentro desse domínio, ele pode se aproximar do AB? Tudo bem? Então, vamos pensar naquela situação que eu falei da festinha lá, da baladinha. Agora, imagina que você está em uma festinha que é em um salão, tudo bem? Por exemplo, assim, tipo num baile convencional, ou seja, você tem a liberdade de andar tanto para frente como para trás, para um lado e para o outro. Ou seja, você está numa coisa que é um plano, tudo bem? Então, veja, se entre você e a pessoa que você gosta, o seu crush lá, tem algum tipo de obstáculo, você tem condição o quê? Você tem condição de desviar, certo? Porque agora você está no plano. Ou seja, para você chegar do ponto A no ponto B, você não está preso em cima de uma reta, né? Para sair de um ponto e chegar no outro, você pode fazer caminhos que são caminhos tortuosos. Você pode, por exemplo, desviar. Tá vendo? Você pode fazer coisas que antes você não fazia. E, de fato, agora, como o domínio ele é uma coisa plana, ele tem essa estrutura topológica que agora é bidimensional, ele é dois-dimensional, você tem, na verdade, muitas maneiras diferentes para se aproximar de um ponto que está fixo. Então, se a gente pergunta como que um ponto variável dentro dessa região pode se aproximar do ponto P, a resposta é o seguinte, de muitas maneiras diferentes. Na verdade, existem infinitas direções. Nesse meu próximo slide, eu vou tentar explicar melhor isso. Então, veja, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa situação, ó. Eu peguei um ponto P, eu não fiz os eixos aqui, mas estou imaginando que esse ponto P está no plano, tá? Aí eu tracei uma reta R, tá vendo? Ó, passando pelo P. Eu posso me aproximar do ponto P usando o caminho que é a reta R, não posso? Então, eu posso me aproximar do P andando sobre essa reta. Isso é verdade. Mas se eu traçar uma outra reta S aqui, tá vendo? Ó, como eu estou no plano, essa reta S também pertence ao plano. E eu posso me aproximar do ponto P agora usando a direção da reta S. E, em verdade, se eu traçar qualquer reta que passe pelo P nesse plano, eu posso me aproximar do P
por essa direção que é dada por essa reta. Em particular, o que a gente pode fazer? Em particular, a gente pode se aproximar do ponto P usando as direções dos eixos, tudo bem? Que seria fazer o seguinte, seria eu fazer uma reta exatamente horizontal, passando pelo P, e uma reta exatamente horizontal, vertical, passando pelo P, como se eu tivesse colocado uma cruz em cima do P, e eu me aproximo agora do P pela direção da reta horizontal e pela direção da reta vertical, tá legal? Então, veja, pensando em direções retas, né, pensando, por exemplo, assim, imagina que o ponto P, ele é tipo um pontinho de luz, e dele está saindo assim um monte de direções radiais, como se fossem os raios de luz, entendeu? Então, por cada uma dessas direções, a gente pode se aproximar do P. Então, eu tenho infinitas direções, né, dadas por retas que estão passando pelo ponto P. Mas, além disso, assim, para a gente poder assim abstrair ainda mais, eu poderia, tá vendo aqui, ó, chegar no ponto P por um caminho que não fosse um caminho reto, porque o plano ele comporta caminhos, digamos, sinuosos, que tem que são curvas, né? Assim, então eu fiz aqui, por exemplo, desenhei uma espiral, tá vendo? Ó, desenhei essa espiral aqui e sei lá, imagina que a gente tomou muito na festa, a gente vai chegar cambaleando, né, em cima do nosso crush e vai chegar dando rodopio aqui em volta dele, entendeu? Ai, ai. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, no fundo, o que eu quero que vocês guardem? Que quando eu estava nos meus primeiros exemplos com um domínio que estava em cima da reta real, a aproximação era uma aproximação assim, ó, que ela se fechava em cima do ponto, vindo pela direita e pela esquerda. Então, é como se eu estivesse pegando assim, né, sabe imagina que eu tenho uma anteninha assim, ó, né, e aí eu fecho ela assim, tá vendo, ó? Eu fecho ela, empurro de um lado e do outro e ela fecha em cima dela mesma. Então, a aproximação na reta, ela é assim, tá vendo, ó? A aproximação em cima do plano, do R2, ela é assim, é uma aproximação que se fecha, como se a gente tivesse um buraco, tudo bem? E essa coisa vai fechando. Sabe quando a gente vê nos filmes assim, que abre um portal, aí esse portal vai fechando assim, ó? Então, essa é a aproximação que se faz no plano. Então, é como se eu tivesse, aqui em matemática, a gente tem um conceito que chama bola aberta. Então, eu pego uma bola aberta no plano, em volta do ponto P, que é esse pontilhado que eu tentei fazer aqui, e a gente imagina que as bordas dessa bola, dessa circunferência, elas estão vindo radialmente, né? Está se fechando radialmente em volta do P, e que o P é justamente o centro da bola. Então, quando eu me aproximo do P, num plano, que é uma estrutura bidimensional, o limite que vai ser calculado aqui, ele é um limite que ele tem essa estrutura topológica, tudo bem? De bolinhas que estão se fechando. Então, é uma coisa que é essencialmente diferente daquilo que a gente tinha antes, tá bom? Mas aí, ó, o que eu vou escrever aqui? Vamos olhar aqui, ó. Eu voltei, eu estou no espaço unidimensional, que é a reta, certo? Marquei um ponto P aqui. Como que eu me aproximo? Já falamos isso várias vezes. Me aproximo de um lado ou de outro. Então, repara que essa direção aqui, ó, essa única direção, que é desse D igual a 1, vai fazer com que a gente tenha uma única derivada, que eu chamo de F' de P, ou df dx calculado em P, se eu quiser usar a notação de diferenciais, né? Mas o que é fundamental aqui é a gente entender que na reta, num espaço unidimensional, eu só tenho uma derivada, porque eu tenho o quê? Uma direção para me aproximar do P. Joia? Agora, pensando nisso que eu falei, eu fiz um R2 aqui, tá vendo? E eu marquei um ponto P. E aí, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar uma direção que ela é paralela ao eixo X, tá vendo? Ó, essa reta que eu desenhei aqui, ela é paralela ao eixo X, e essa outra reta que eu desenhei aqui passando pelo P, ela é paralela ao eixo Y, certo? São as direções canônicas do plano. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso calcular uma derivada, ou seja, eu posso querer estudar como que uma função f, que está definida nessa vizinhança aqui, varia, quando eu me aproximo do P sobre essa reta, que é paralela ao X, ou sobre a outra reta, que é paralela ao Y, tá vendo? Então, agora, essas duas direções aqui, né, que são as direções canônicas, que são, na verdade, a dimensão do espaço, que é igual a 2, vão dar a liberdade da gente calcular duas derivadas. Uma derivada, vamos pensar, horizontal e uma derivada vertical. A derivada horizontal é chamada df dx calculada em P. E a derivada... a derivada horizontal, perdão, é df dx calculada em P. E a derivada vertical é a df dy. Então, aqui, ó, eu vou ter duas derivadas para o mesmo ponto, certo? Esses caras que apareceram aqui é o que a gente vai chamar de derivada parcial. E no caso tridimensional, ou seja, se eu estou num espaço tridimensional, né, eu tenho um eixo X, um eixo Y, agora um eixo de altura Z, é a mesma coisa. Eu faço pelo ponto P cópias dos três eixos, tá vendo? Ó, então eu tenho aqui
Um eixo que está na direção do x, outro que está na direção do y, outro que está na direção do z. E por essas três retas passando pelo P, por essas direções canônicas, eu calculo três derivadas, que vão ser as derivadas parciais da função f agora, de uma função que está definida no R3. Tudo bem? Deu para entender essa sequência? Então, ó, a gente está pronto agora para dar uma definição mais geral, certo? Então, eu vou dizer assim, ó, supõe que eu tenho uma função f, tá legal? E essa função é uma função de n variáveis, ela depende de uma variável x1, x2, tarará, até xn, certo? Assumindo valores reais. Então, o que são as derivadas parciais dessa função? As derivadas parciais dessa função são as taxas de variação instantâneas da função, certo? Calculadas num determinado ponto, quando essa aproximação do ponto, ela se dá na direção de cada eixo coordenado. Tudo bem? Então, veja, o espaço Rn, aqui, ele tem n dimensões, ele é n-dimensional, ele tem n eixos, tá bom? Então, o que está acontecendo? Eu vou ter n derivadas parciais, uma derivada parcial calculada para cada variável, e cada variável está representando a direção de um eixo, tudo bem? Então, na verdade, as derivadas parciais, elas são derivadas, mas que são tomadas nas direções canônicas do espaço, certo? E isso pode ser generalizado, como eu coloquei aqui, para um espaço n-dimensional qualquer. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui? Tá? Eu quero que vocês guardem que no caso, por exemplo, de uma função que está definida no Rn, essa função ela vai ter exatamente n derivadas parciais. E qual que vai ser a notação? A notação da primeira derivada parcial vai ser df dx1, né? No caso a primeira variável é x1, calculada no ponto P. A segunda derivada parcial, df dx2, tá bom? E assim por diante até o df dxn. Então, ou seja, num espaço n-dimensional, eu tenho n derivadas parciais. Então, no plano, são quantas derivadas parciais? 2. No espaço tridimensional, quantas derivadas parciais? 3. No espaço-tempo, no R4, quantas derivadas parciais? 4. No espaço que tem dimensão 500, quantas derivadas parciais? 500. Tá legal? É mais ou menos isso. Para a gente aqui, o que vai interessar? Para a gente vai interessar o caso em que a função f ela tem duas variáveis, que foi o meu primeiro desenho lá, ou quando a função f tem três variáveis. Então, é o caso em que eu tenho duas derivadas parciais. No caso de duas variáveis, eu vou ter df dx e df dy, tá? E no caso de três variáveis, a gente vai ter df dx, df dy e df dz, tá vendo? Uma derivada parcial para cada variável. Muito bem, pessoal. Veja, em relação àqueles limites que a gente estava falando no começo, porque, lembrando do comecinho da nossa aula, eu relembrei, né, as definições da derivada, por exemplo, de uma função convencional, lá da f', né, que a gente aprendeu lá em cálculo 1, e essa derivada, ela demandava o cálculo de um limite, ou seja, a definição formal dela era dada por um limite. No caso das derivadas parciais, a gente tem a mesma coisa, tá bom? Então, eu posso, essa ideia de derivada parcial que eu dei aqui, né, tentei explicar nos slides anteriores, a gente formaliza ela, né, assim, o conceito formal dela é dado por um limite, que são esses limites que estão aqui, a gente vai tentar ver isso rapidinho, ó. Então, veja, eu estou pegando uma função, novamente aqui, de duas variáveis, né, e eu tenho um ponto P que está fixo, certo? E eu estou imaginando que um ponto x grande aqui, né, pertencente ao domínio da função, está se aproximando desse ponto P, certo? Então, lembra que o ponto x grande, ele pode se aproximar do P de várias maneiras diferentes, tá? Só que nas derivadas parciais, tá vendo? Ó, então, o que é a primeira derivada parcial da f em relação a x calculada no P? Vai ser um limite em que a aproximação que a gente está fazendo do P vai se dar somente pela primeira variável, tá vendo? Então, eu vou calcular um limite com um incremento, um acréscimo ΔX, aqui que eu estou chamando tendendo a zero, só que esse acréscimo ΔX, ele só está sendo dado na primeira variável, tá entendendo? Então, eu calculo f de a mais ΔX, b, menos f de ab dividido por ΔX. Então, nota que nessa definição, ó, a segunda variável ficou parada no b, que é o ponto que está fixado aqui, a segunda coordenada do ponto que está parado. E a variação só ocorreu o quê? Na primeira variável, ou seja, o ΔX, o incremento só foi dado na primeira variável. No segundo caso, que é a derivada parcial em relação a y, é bem análogo. A gente vai calcular um limite e a gente vai dar um incremento ΔY agora, na onde? Na segunda variável, tá vendo? Então, eu vou calcular f de a, vírgula, b mais ΔY, menos f de ab dividido por ΔY. Então, nota que o incremento agora, ele ficou restrito à segunda variável.
e que a primeira variável, no caso aqui, ficou parada no ponto A, que é o ponto fixo que é a primeira coordenada do ponto que está fixo, onde eu estou calculando a derivada, certo? Então, nota que os incrementos, eles não são dados nas duas variáveis ao mesmo tempo, tudo bem? Na primeira derivada parcial, incrementa na primeira variável, na segunda derivada parcial, incrementa na segunda variável, tá legal? Muito bem, ó, então, quais que são as observações que a gente pode fazer a respeito disso aqui? Então, primeiramente, ó, vamos olhar esse cara aqui, A mais delta xb. Esse cara aqui, ó, A mais delta xb, o que que é isso? Ó, você pode escrever esse ponto aqui como sendo o quê? O próprio ponto AB, que é o ponto que estava parado, somado, né, ó, com delta x zero. Então, quando você soma esses dois caras, soma no R2, vai dar esse resultado aqui. Só que quem que é esse cara delta x zero? Ó? Delta x zero é o incremento delta-x, que é um número real que está tendendo a zero, é uma coisa que está ficando pequena, multiplicado pelo vetor i, que é o primeiro vetor canônico do R2, está vendo? Que é o vetor 1, 0. Então, na verdade, essa derivada aqui, como que ela está sendo calculada? Ela está sendo calculada a partir do ponto P, que é o ponto AB, esse aqui, dando-se variações, está vendo, ΔX, na direção do primeiro eixo, que é o eixo X, porque esse vetor dá a direção do eixo X. No segundo caso, bem análogo, ou seja, eu estou fazendo o cálculo de um limite em que a variação ΔY, está vendo aqui, ó, a partir do P, eu estou dando um acréscimo ΔY, mas é um acréscimo ΔY em que direção? Na direção do vetor J, que é o vetor 0, 1, que é o que me dá a direção do eixo Y. Então, veja, o eixo X, que é horizontal, o vetor canônico dele é o vetor 1, 0. O eixo Y, que é o vertical, o vetor canônico dele é o vetor 0, 1. Esses dois vetores juntos, a gente chama de base canônica do R2. Quando a gente estuda álgebra linear, a gente aprende esse conceito de base, né? Então, veja que as derivadas parciais, elas são derivadas que estão sendo calculadas por uma variação que é dada na direção dos vetores fundamentais do espaço. No caso do R2, o vetor I e o vetor J. Belezinha? O que mais? Veja, essa função aqui, pessoal, a função f, né? Ela é uma função que depende de duas variáveis. Depende do x e depende do y, tá? Então, imagina que eu peguei a segunda variável da função e eu deixei parada no b. Tá vendo? Ó? Então, ao invés de eu escrever f de xy, eu peguei o número que está na segunda coordenada do ponto P e eu deixei ele parado aqui, certo? Quando eu deixo esse número fixado e faço variar só o x, o que está acontecendo? A função ela tinha duas variáveis, passou a ter só uma, porque a segunda está o quê? Está parada, está fixada em B. E eu defino uma função aqui que eu estou chamando ela de g de x, certo? Se eu pego a função f e faço agora o contrário, eu fixo a primeira coordenada dela no A e faço variar o y, o que está acontecendo? Eu vou ter uma função h de y, certo? Que só depende da segunda variável. Essas funções aqui, pessoal, a g e a h, como elas são funções que só tem uma variável, cada uma, elas são funções lá do cálculo 1, certo? Funções que têm derivada linha. E essas definições aqui de derivada parcial, de derivadas parciais, desculpe, elas coincidem justamente com as derivadas linhas dessas duas funções aqui. Então, estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a primeira derivada parcial da f calculada em P é exatamente a derivada dessa função g calculada no A. E a segunda derivada parcial da f calculada no ponto P é exatamente a derivada dessa função h' calculada em B. O que a gente precisa guardar disso aqui? A gente tem que guardar o seguinte, que no fundo, então, esse conceito, entre aspas, novo de derivada parcial, ele recai no conceito que já existia, que é o conceito de derivada linha. Então, as derivadas parciais, como elas estão sendo calculadas, considerando-se variação em separado em cada eixo, cada uma dessas variações é uma variação unidimensional, que é na direção do eixo que você está considerando, né? Então, como é uma variação unidimensional, as derivadas que estão sendo obtidas são derivadas linha, ou seja, são derivadas de funções de uma variável. No caso de uma função f no plano, né, são essas duas funções que estão explicitadas aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, para terminar, vamos falar um pouquinho da interpretação geométrica, ou seja, esse conceito de derivada parcial, quando a gente vai olhar em gráficos, coisas do tipo, como que ele vai aparecer para a gente, tá bom? Então, de novo, gente, eu estou pegando uma função de duas variáveis, eu fixei um ponto P, que está no domínio, né? E por simplicidade aqui, eu estou considerando um domínio retangular, tá legal? Ou seja, um domínio que é produto cartesiano de dois intervalos, um que está no eixo X, que eu estou chamando de x1, x2, e outro que está no eixo Y, que eu estou chamando de y1, y2, tá legal?
Eu vou fazer um desenho aqui, ó, vou mostrar um desenho. Esse desenho ele parece um pouco complicado a priori, mas a gente vai quebrando ele aos pouquinhos, tá? Então, no geral aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um espaço R3, tá vendo? Ó, eu tenho um eixo X aqui, um eixo Y e um eixo Z. Então, a função de duas variáveis, né, que está assumindo valores, né, o domínio é o R2 aqui, o gráfico dela, como que ele surge? O gráfico dela vai ser uma superfície que está dentro do R3, correto? Então, sempre o gráfico de uma função, ele está no espaço de dimensão 1 a mais do que o domínio da função. Por exemplo, uma função de uma variável, onde que está o gráfico dela? Está no plano. Uma função de duas variáveis, onde que está o gráfico dela? Está no R3, como essa aqui. Uma função de três variáveis, onde que está o gráfico dela? Está no R4. Aí vocês podem tentar depois pensar no R4 um pouquinho, tá? Mas o gráfico de uma função de três variáveis já é, digamos, bem mais difícil de visualizar. Tá legal? Nesse caso aqui, como a função tem duas variáveis, tudo bem? O gráfico dela é essa superfície amarela que está aqui. Ele é um gráfico genérico, tá? Eu fiz aqui um desenho qualquer. Esse cara que está aqui embaixo, ó, esse piso aqui que eu marquei em marrom, ele é o domínio, tá vendo? Ó? Então, o domínio ele está no R2, que é esse plano aqui do chão. Tá vendo que no eixo X, ó, os valores do domínio estão limitados entre X1 e X2, certo? E no eixo Y, os valores estão limitados entre Y1 e Y2, tá vendo? Então, quando eu faço produto cartesiano, eu tenho esse piso aqui que eu marquei com esses risquinhos em marrom, tá? Dentro do domínio, obviamente, eu estou considerando o ponto P, que está aqui em vermelho, ó. O ponto P, ele tem uma coordenada A no eixo X, que está aqui, tá vendo? E ele tem uma coordenada B aqui no eixo Y. Joia? Então, tudo isso aqui que está no chão é domínio, tá legal? E o ponto P está aqui. A função, o que está acontecendo? Ela está assumindo valores em todos os pontos aqui, e eu estou marcando o valor f de xy aqui, todos eles para gerar essa superfície, tá? Então, eu costumo explicar para os meus alunos que o gráfico de uma função de duas variáveis é igual você assar um bolo, tudo bem? Então, eu tenho esse domínio retangular, joia, que é, tipo assim, eu penso como se fosse a assadeira do bolo. E aí, quando você coloca o bolo para assar, o bolo vai crescer, certo? Esse bolo vai crescer a partir da assadeira e vai gerar uma superfície, que é a casca do bolo. Então, o gráfico da função é como se fosse a casca do bolo, tudo bem? Eu brinco que é o bolinho do mal, tá? Obviamente que nem todas as funções são positivas, o gráfico está todo aqui para cima do plano. Esse gráfico ele poderia vir e ele poderia ir para baixo desse plano XY em outras situações, tá? Mas aqui, por simplicidade, para não confundir, eu imagino que eu tenho um gráfico, essa superfície cresceu a partir desse domínio retangular que está marcado aí no chão, tá bom? Muito bem. O que é a primeira derivada parcial da função? Então, observa aqui, ó, que no ponto P, que está aqui, eu tracei em verde aqui embaixo, ó, uma reta, aqui, ó, eu até coloquei d dx nessa reta aqui. Essa reta, pessoal, ela é paralela a quem? Observa, ela é paralela ao eixo X. Tá vendo? Ó? É como se eu tivesse pegado a régua que estava em cima do eixo X, trouxe a régua para cima do P e tracei essa reta verde que está aqui. Tá legal? Observa que quando eu faço os pontos variarem em cima dessa reta verde, o que eu obtenho? Eu obtenho aqui em cima do gráfico, ó, uma curva que eu tentei desenhar em verde aqui em cima. Tá vendo? Ó? Por outro lado, quando eu pego ainda pelo ponto P, uma reta agora que é paralela ao eixo Y está aqui, tá vendo? Aí eu fiz essa reta azul, obedecendo a direção do eixo Y, que eu chamei aqui de DDY, certo? Quando eu faço o ponto variar em cima dessa reta aqui, ó, que tem a direção do eixo Y, o que eu obtenho no gráfico? No gráfico, eu obtenho essa curva aqui, ó, né? Que está colada aqui em cima da superfície, né, em azul, mas que é essa curva que apareceu aqui no desenho. Então, tá vendo? Ó, uma curva de assim, outra curva de assado, tá? Então, a ideia, pessoal, é que a partir do ponto P, eu fizesse dois cortes no bolo, assim. Eu faço um corte que tem a direção do eixo Y, que está assim de frente para a gente, e outro corte que tem a direção do eixo X. Tá legal? E quando eu faço esse tipo de coisa, ó, o que aparece? Aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui um outro desenho, ó. Então, observa aqui, ó, que eu tenho o plano XZ, tá vendo? Ó? Então, ó, X está aqui, Z está aqui. Esse desenho que apareceu aqui, ó, essa curva em verde, é essa curva que está aqui no desenho em verde, só que vista agora como se a gente estivesse abrindo o bolo e olhando de frente para ela, entendeu? Então, o que está acontecendo? Ó, esse ponto aqui de cima, ó, tá vendo? Ó, essa borda aqui do gráfico é o ponto que está aqui, tá vendo? Ó, na direção do X1.
E esse pontinho que está aqui embaixo, ó, é o cara que está aqui, que está na direção do x2, tá vendo? Ó? Então, o que está acontecendo? A ideia aqui é que eu estou pegando um plano, que ele é um plano paralelo ao plano coordenado XZ, tá vendo? Ó? Que é o plano que está de assim, e eu estou fazendo um corte em cima do gráfico sobre o P. Quando eu faço esse corte, eu olho, eu tenho essa função. Esse gráfico aqui em verde, pessoal, que está aparecendo, ó, é o gráfico daquela função g de x, que eu estava falando no slide anterior, tudo bem? Então, observa que esse gráfico aqui é um gráfico de uma função de quantas variáveis? De uma variável, porque é um gráfico que está no plano, tá vendo? Ele está no plano XZ. Então, ó, a derivada parcial da f, né, df dx, a primeira derivada parcial, calculada no P, ele coincide com quem? Coincide com o g' de A, que é a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função verde calculada no ponto A. Então, nota que as derivadas parciais, elas têm, como elas são derivadas linha, como a gente estava comentando antes, elas têm a interpretação de inclinação de reta tangente, como acontecia lá no cálculo 1, tudo bem? Lá no primeiro curso de cálculo. Então, é a mesma interpretação geométrica. A diferença é a maneira que eu vou obter esses gráficos, tá vendo? Porque o primeiro gráfico em verde, ele veio do corte da superfície feito a partir do plano coordenado XZ, tá vendo? Ó, XZ. Já o segundo, que é esse cara em azul que está aqui, de onde ele veio? Talvez seja mais fácil de ver esse aqui, ó. É exatamente, ó, essa parte da minha figura aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse pedaço da minha figura, eu transportei ele e coloquei num gráfico separado. Agora tá vendo que eu tenho assim, ó, y, a direção do eixo y, e na altura a direção do eixo z. Então, esse plano aqui é o plano xz, a função g depende de x. Esse outro plano aqui é o plano yz, a função h depende de y, tá? Mas é a mesma ideia. Então, novamente, quando eu faço esse corte, né? Meu mouse aqui tá dando BO, aqui, deixa eu ver se eu consigo arrumar ele. Quando eu faço esse corte aqui, pessoal, ó, né? Que é com um plano, que é um plano paralelo ao plano coordenado YZ, passando exatamente em cima do P, eu obtenho, né, essa seção transversal que eu transportei para cá, e a segunda derivada parcial da função, né, que é a derivada parcial em relação à variável y, vai ser a inclinação da função h calculada no ponto B, que é a inclinação dessa função de uma variável que está aparecendo aqui no corte. Tá legal? Então, pessoal, o que eu queria explicar de derivada parcial hoje era isso, tá? Então, o que é importante, deixa eu parar de compartilhar a minha tela aqui. Eu vou sair aqui que eu vou dar minhas considerações finais. Onde é que eu venho aqui? Tananã. Interromper compartilhamento. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ah, estou aqui, pronto. Apareci? Tranquilo? Acho que sim, né? Então, pessoal, o que é importante a gente guardar dessa nossa aula, tá? É importante guardar que, assim, que as derivadas parciais, elas são conceitos novos, digamos assim, que vão surgir, né, para a gente calcular derivadas de funções de mais de uma variável, ou seja, que no domínio, esse domínio ele não é unidimensional, mas que, no fundo, quando elas são calculadas respeitando-se as regras básicas que seriam dos cálculos das funções de uma variável, tudo bem? Então, todas as derivadas parciais, quando vistas com um pouco de frieza, digamos assim, elas são derivadas linha, elas são derivadas que a gente aprendia lá no cálculo 1, com uma diferença de uma interpretação geométrica que a gente vai ter que fazer. Por quê? Elas são derivadas que são calculadas na direção de cada eixo do domínio, tá legal? Por isso que existe em cálculo de várias variáveis, dizer que uma função ela é diferenciável e dizer que uma função ela tem derivadas parciais não é a mesma coisa. Porque só as derivadas parciais, elas não são tão fortes para garantir que uma função seja diferenciável. Então, a gente vai comentar posteriormente de teoremas que vão garantir essa diferenciabilidade em termos das derivadas parciais, tá bom? Mas, por enquanto, o que eu queria que vocês guardassem era isso. Era essa ideia da definição, tá bom? Essa interpretação geométrica, eu sei que às vezes no primeiro momento pode ser um pouco difícil, mas tem que sentar um pouquinho e tentar entender aquele desenho, que não é assim, depois com um pouquinho de tempo vocês conseguem cair a ficha, absorver isso. Tá legal? E quando nós vamos fazer a próxima aula, que é a aula do cálculo das derivadas parciais, essa ideia de que elas são derivadas linhas vai ficar bem claro, porque no fundo, calcular uma derivada parcial, a gente vai olhar a expressão de uma função, aí vamos supor que a função tenha, por exemplo, a variável x e a variável y, por exemplo, seja a função x² mais y², sei lá, bem simplesinha. Como que você vai fazer a derivada parcial? Para fazer a derivada parcial em relação a x,
você vai derivar só considerando a variável x e vai tratar o y como sendo constante, que é o que a gente está fazendo aqui. E para calcular a derivada parcial em relação a y, você vai fazer o contrário, você vai considerar a variável x como constante e só derivar a parte que tem o y, tudo bem? Então, no fundo, as regras de derivação para as derivadas parciais, elas são as mesmas regras que a gente já tinha lá do cálculo 1. Só que elas são o quê? Adaptadas para esse novo contexto. Mas o cálculo, a conta que a gente vai fazer é essencialmente a mesma, não tem nada de novo aqui, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Fiquem com Deus aí, tá? Até a nossa próxima aula e não deixem de estudar. Valeu? Abração, beijo no coração de todos aí. Tchau, tchau.